Queridos amigos, o lar é um santuário da vida. É um novo dia hoje, nova tarde, repleta de esperança em nome do amor do Pai Celeste. Esta é a Rádio Comunitária Vida Nova 104.9 MHz FM, apresentando o programa independente Evangelho no Lar, sob as bênçãos de Jesus de Nazaré, conscientes, todos nós, de que a maior caridade que os filhos do Eterno podem realizar nos postulados do homem de Nazaré é a divulgação da sua abençoada doutrina. Sob esta luz aurifugente e ao som da Ave Maria, homenagem a Maria Santíssima, mantém-se os contatos com os corações das famílias amorosas no programa das memoráveis tardes de sábado, com o Evangelho no Lar, em nome do Divino Pastor, pedindo a Jesus que nos abençoe agora e por toda a eternidade. Queridos amigos, nossas cordiais saudações. Estamos no horário com um pequeno bônus para nós começarmos a conversar, porque o assunto de hoje é de máxima importância, como todos os evangelhos que fazemos nesta casa. Mas as lições do Santuário da Vida nos convida a iniciarmos 2 minutos mais cedo para dar as boas-vindas a todos vocês, nós encarnados, né? Em nome da diretoria, que dê a nós as boas-vindas aos amigos do outro lado da vida, que são muitos que vêm aqui também já, como se diz em francês, habitué, né? Olha minha francesinha aí. Então, é muito gostoso, muito plausível e santificado, porque são tantos problemas, tantas dificuldades que nós passamos, que não convém a gente se atrever a começar a relatar as dificuldades de ordem pessoal. Porque, Denise, cada um tem a sua cruz para carregar. Na verdade, isso é um símbolo, porque Jesus foi crucificado, aqueles tempos nem eram dos romanos aquele hábito, né? Mas, enfim, o problema é que nós falamos sempre que devemos carregar a cruz, simbolizando o cuidado que devemos ter com aquilo que nós vamos experimentar, vamos passar, as dificuldades. Na maioria dos casos, nós passamos muito bem, graças a Deus. Mas basta dar uma trovoada que nós já perdemos o rumo. Então, eu estou dando as boas-vindas para todos, na casa de Deus, em nome de Jesus. Muitas pessoas falam até de uma forma hilária, mas como Jesus que eu não estou vendo? Você não está vendo porque não está vendo com os olhos do Espírito. Né? Mas não tem importância. Ele está aqui entre nós porque Ele nos assegurou. Ali onde tiver 2 ou mais reunidos em torno do seu ideal, Ele estaria presente. Então Ele está aqui. Doutor, mas o curioso é que as pessoas falam assim, bem, se Ele está aqui e agora em Nova York, em Amsterdã, em Paris, como que será que não está uma reunião de qualquer religião reunidos e Ele não estará lá? Está lá, está em todo lugar. Jesus está acima de nós, Ele é o governador planetário. E o que acontece? Acontece que quando a pessoa está reunida, basta levantar um pouco do charco, a expressão é vulgar, né?
o charco, é onde nós estamos. Essa terra abençoada, mas é um charco. Sai, levantar um pouco para alcançar, porque Jesus, durante 24 horas, está vigiando e nos ajudando. Se nós saímos do lamaçal onde nos encontramos e subimos. Agora, por exemplo, nós estamos de encontro com Ele e Ele está aqui conosco. Por isso nós vamos começar o trabalho. Eu vou fazer a prece que nós estamos acostumados. Vocês podem fazê-lo, se desejarem, no silêncio do seu coração. E eu faço pelas palavras articuladas, para que todos os nossos irmãos que estão aqui do lado também nos acompanhem quando ditarmos a oração que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder e a glória para sempre. Na semana que passou, amigos, quando agora iniciamos o trabalho, eu posso lembrar que nós trazíamos sempre a mensagem para edificar os nossos trabalhos e para lembrar a nós mesmos os cuidados que devemos ter com esta vida. O texto de hoje escolhido foi Lições dos Santuários da Vida. Todos nós que passamos pelas dificuldades, de qualquer natureza que seja, experimentamos dores, dissabores, mágoa, rancor, porque nós estamos nesse santuário aprendendo a viver. E é isso que temos que fazer. Então a mensagem diz assim: quando Deus tira algo de seu alcance, Ele não está punindo-o. É verdade. Quantas vezes eu acho que até nós já passamos essa experiência. Falar: puxa vida, o que aconteceu comigo? Deus parece que me tirou isso. Deus não tira o terra de ninguém. Não? Quando Ele tira do seu alcance, ou um desejo que você tinha e não conseguiu fazer ou realizar, porque alguma coisa na frente pode dar um problema, e Deus então evita que vocês passem por essas dores de cabeça. Muitas coisas são evitadas, mas a teimosia de cada um de nós é que é diferente. Aí diz assim o Santuário da Vida: mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor. É curioso, porque a gente pode pensar sempre nas moedas. Né? Eu perdi aquele emprego. Você não sabe se você não vai ter um outro melhor na frente te esperando. Não é verdade? Você não tem fé. Fé é uma coisa abstrata, difícil de compreender. Mas você não sabe que Deus cuida de todos os seus filhos, em qualquer circunstância. Jesus não veio aqui para isso e disse, com todas as letras: tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Então, a lição do Santuário da Vida, quando Deus tira algo do seu alcance, Ele não está te punindo, mas apenas abrindo suas mãos, porque a gente tem mão difícil para abrir. Não, abre as mãos, abre o coração, mas apenas abrindo as suas mãos para receber algo melhor. Aí completa dizendo assim: a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a bênção do Senhor da vida não irá protegê-lo. Imagina se Deus está aí para castigar um de barba branca como a minha, assim. Estou com barba só para descontrair. Imagina se ele está com aquela varinha esperando para punir, falar: ô Ailton Magalhães vai apanhar hoje. Ele fez. O Ailton também mas o generoso está aí. Né? Deus não faz isso. Por isso que no encerramento do Evangelho sempre a gente evoca uma intimidade com cada um de nós, com Jesus, porque Ele está aqui. E aí depois completa dizendo assim: olha que coisa linda, gente. Primeiro, a arte que nós fazemos, né? Olha, o computador é uma coisa maravilhosa, né, doutor Magalhães? Olha, tem uma rosinha bonita, e diz assim, conquiste a paz. Aceite as coisas difíceis
como nós temos que vê-las. Mas é difícil mesmo. O Ayrton, que está convivendo mais próximo de mim, a dona Célia, sabe as dificuldades que a gente tem experimentado. Mas fazer o quê? Será que eu fui premiado com isso? Não. Jesus disse, carregar a sua cruz, quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas será que tem cruz para carregar? Eu quero lembrar, em rápidas palavras, porque o Evangelho vai tocar muito nisso para nós, e nós temos que estar espertos com isso, porque Deus é Pai de amor e de misericórdia. Havia um cidadão que tinha uma cruz para carregar das pesadas. Aqui não, hein? Estou vendo todo mundo bem, fisicamente, espiritualmente, nós somos bem, apesar das dificuldades, é claro, porque é o privilégio, o mundo é de provas e expiações. Mas estamos todos bem. Mas havia um cidadão, tem pessoas que têm, um não tem uma mão, um braço, uma perna, cada prova difíceis, né? Então, conta-se que ele foi reclamar com São Pedro, no céu, que era encarregado dessas cruzes. E chegando lá, fez a sua reclamação e São Pedro falou, não é assim, não é desorganizado, mas vamos organizar uma outra, você pode escolher uma outra cruz, qual é o problema? E levou numa sala, aquele que reclamava, numa sala enorme, espetacular, e falou, olha, fique à vontade, uma luz aurifugente, fique à vontade, escolha o que você quiser. Muita gente vem reclamar aqui, escolha o que você quiser. E deixou ele à vontade, foi cuidar dos afazeres do céu, né? Lá pelas tantas, ele falou, puxa vida, mas tá difícil, porque eu estou achando uma aqui fininha, mas ela é pesada. Aí andou mais um pouco, olhou para outra, viu uma troncuda baixinha, pequena, falou, isso aí vai dar certinho. Pegou essa, pois também não deu certo. Assim ele foi levando o dia. Chegou uma hora e falou, puxa vida, mas está difícil achar uma cruz, porque uma machuca, a outra não sei o quê. E quase à noitezinha, ele falou, puxa vida, agora foi uma sorte, eu achei uma. Foi nas costas. Aí ia saindo do céu e falou, olha, o São Pedro, eu consegui achar a minha cruz. Está tudo bem agora. Ele falou, que bom, mas eu preciso dar uma informação para o senhor, porque aqui no céu nós fazemos tudo certinho. Não tem esse negócio de ficar enganando os outros, não, viu? Então eu preciso dizer ao senhor que, como vem muita gente, e o senhor andou bastante tempo nesse saguão maravilhoso, bem iluminado, e escolheu a cruz. Essa, o senhor tem certeza, essa aqui é a minha. Essa ajeitou direitinho no ombro, nas costas, no peso, no tamanho, na largura, está tudo bem. Aí ele falou, então, eu quero dar o recado do senhor. Essa cruz que o senhor está levando é a sua mesma. É que quando o senhor entrou, a pessoa muda de lugar as cruzes, porque um experimentando aqui, experimentando aqui. E ela mudou de lugar e o senhor pegou exatamente a sua. Então vai com Deus, está tudo certo. Por que eu estou contando essa hilaridade? Porque aqui o Evangelho vai falar hoje de carregar a sua cruz. Eu tenho a minha cruz, não posso estar reclamando. Como é essa cruz simbolicamente? Hein, Maurício? Essa cruz simbolicamente está no sentido de que nós temos que suportar as nossas provas. É a nossa prova. Não adianta fugir. Suportar as nossas provas, quem quiser salvar a sua vida. Agora, não quer, porque eu vou por fim a minha vida. Não tem muita gente que se suicida. Não tem muita gente que se deixa perder inteiramente. Eu estava comentando sobre o Paulo aqui. Eu e o Paulo somos ex-tabagistas de mais de 50 anos. Quem que escolheu parar de fumar?
Dona menina, seja bem-vinda. Quem que fez a escolha? A escolha é o livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Vocês não decidiram hoje vir aqui para encontrar um velhinho falar sobre o Evangelho? Como coisa que eu merecesse, eu fosse puro para isso? Mas não tem importância. Eu pergunto para mim mesmo, porque também tem muitos amigos do outro lado da vida, ouvindo o que nós estamos falando. E eu falo sem temor, porque eu sei que eu sou pecador. Mas o presídio foi feito para aqueles que pecam. Também os hospitais para aqueles que estão doentes. Não é verdade? E as escolas também, como diz o Evangelho, para aprendizado. Então nós estamos aprendendo, todos nós. Eu aqui desse lado, os amigos do outro lado que estão olhando e falando, conheço os seus podres, hein? Então, sim, senhor, me perdoa e eu vou tentar melhorar todos os dias na minha vida. Vou suportar as dores, as dificuldades. Vou angariar amigos que eu não tive, ou tive e não soube preservar na vida. Por isso, amigos, é que nós vamos começar hoje o Evangelho sobre o carregar sua cruz, que na verdade vocês não podem deixar de observar que é para não colocar a candeia sobre o alqueire. Então digo eu acompanhando aqui, vocês podem acompanhar conosco. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai nesse dia e exaltai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Chamando a si o povo com seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá, e aquele que se perder, por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Com efeito, que servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? São Marcos, São Lucas, São Mateus e São João. Os 4 evangelhos. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque isso serei recompensado no céu. Estas palavras podem ser traduzidas assim: sede feliz quando os homens, por sua má vontade a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito. Lamentai-os, pois, pela sua cegueira, e não o maldigais. Depois ajunta: aquele que quiser me seguir, carregue sua cruz, quer dizer, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará, porque aquele que quiser salvar sua vida e dos céus e de seus bens, em me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus, ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão vida futura, o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e da sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse: já recebestes a vossa recompensa. Então, queridos amigos, parece-me que nós estamos cobertos de razão no acompanhar o Evangelho com todas as letras. Por quê? Por uma razão muito simples. É um símbolo que existe, se não me engano, veio dos hititas, que tinham esse martírio da cruz. E daí está no nosso Evangelho sobre carregar a cruz como um exemplo daquilo que nós estamos passando. E aqui diz que depois nós temos a juntar, se quiser carregar a sua cruz.
Ora, nós temos que carregar a cruz porque está representativa nas dificuldades. Ninguém veio aqui nesse mundo de provas e expiações, cujo nome já diz, sem esse propósito. Qual é o propósito de nossas vidas, de nossa existência? O que estamos fazendo aqui? A vida é significativa para nós? Agora, quando chega o momento de passar pelas dores, não é fácil não, gente. Eu digo isso para vocês, porque estou dizendo também para os nossos irmãos do outro lado da vida, porque eles sabem também que não é fácil. Eu ontem estava só en passant, como dizem em francês, né? Aborrecido e perdido nos meus pensamentos, porque nós temos que nos apoiar no Evangelho. Aí o nosso irmão querido aqui largou tudo lá na sala dele e foi lá para dar um passo para mim. Provavelmente, e com toda certeza, alguém falou para ele, vai lá, acudir seu irmão lá, que a coisa está feia. Não é? Um passe magnético alivia a alma, ajuda. Quantas vezes aqui nesta casa saiu, as pessoas vieram doentes e saíram boas. Não vê. Até pessoas que são descrentes. Não precisa ser crente para ser atendido. Nós somos todos filhos de Deus. Mas então digo eu que, na leitura que estamos fazendo, essa cruz nossa está representada por qualquer tipo de dificuldade que nós tenhamos. E substituir essa cruz pelo que nós vamos dizer, Senhor, obrigado pelo que recebi hoje. Eu tive casa para morar, né? Eu tenho uma família, eu tenho trabalho, pela idade que tenho, claro, estamos fazendo aquilo que podemos fazer. O Ayrton também está fazendo isso, trabalha ainda também. O Maurício, o nosso generoso, quase todos trabalham. A dona de casa trabalha, a senhora não tem obrigações em casa? Tem netinho. Tem a Isa para tomar conta. Não tem. Então, quando Jesus disse, o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho, é porque nós não viemos aqui para ficar gazeteando, né? Essa expressão é gazetear, só ficando de papo pro ar. Que negócio é esse? Aqui é para vir trabalhar, para vir aqui, não sei. Hoje eu não vou, não sinto. Eu tive dia que passei isso aí 2 vezes, 3, que é meu dia de vir, a sexta-feira, eu tava, não deu. Eu falei, mas vocês me perdoam hoje, dá um alvará para mim hoje, que eu estou muito cansado. Muito, muito cansado. Mas todo mundo pode descansar. O domingo foi feito para isso, não é? Então, amigos, eu estou dizendo isso para que vocês estejam comigo, estejamos com o Evangelho, vamos carregar a cruz, lembrar nas dificuldades quando vocês estiverem, porque aí tem que enfrentar. Ninguém enfrenta com molenga, não. Tem que segurar firme nas mãos de Jesus, fala, ou então com o pai direto, também pode falar com a diretoria em cima lá, falar, vai, dá uma ajuda aqui para mim. Então vamos pedir. Dito isso, nós vamos pedir para o Ayrton fazer as considerações dele sobre esse tema tão importante que é o de carregar essa cruz, se nós quisermos salvar a vida. Porque se eu chegar no plano espiritual com a missão minha cumprida, está ótimo, não? André Luiz, uma passagem de um de seus livros, ele comemora dizendo para uns irmãos que estavam fazendo a reencarnação, ao se despedir, a gente fala boa tarde, vai com Deus, cada um tem um hábito de despedir, né? E ele teve uma outra expressão curiosa, dizendo que cumprisse o dever. Eu falei, mas como assim? Aí os informantes falaram, não, mas é que o pessoal vai e não cumpre o dever, nem 10%. Então,
estou desejando que ele vá, cumpra o dever para estar recuperando. É um dever que nós devemos ter. Uma vida saudável, né? Então vamos pegar com a Ayrton para que ele possa também externar o ponto de vista dele. Por favor, Ayrton. Bom, o Evangelho de hoje, então, fala para nós sobre... o tema é esse, né? Carregar a sua cruz. E a gente percebe aqui no Evangelho de São Lucas, já o primeiro parágrafo: sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesses dias, voltai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. E aí ele vem e fala quando os homens nos odiarem, né? Quando os homens vos odiarem, separarem e te rejeitarem o seu nome como mal, por causa do Filho do Homem. Ou seja, Jesus coloca uma situação aí para todos nós, em que nós vamos ser sim considerados como maus ou à margem daqueles que nos consideram assim, por segui-lo, em nome dele. Mas o que nós podemos fazer para ser chamado de mal por estes, né? A gente tem que então voltar um pouquinho e ver o que tanto que Jesus colocou para nós, deixou para nós, falou para nós. Ele simplesmente o que nos pediu? Ele pediu, pelo segundo mandamento, amai-vos uns aos outros. Né? Simples, amai-vos uns aos outros. Então, quando deixamos de atender a este pedido dele como segundo maior mandamento, nós não estamos, então, seguindo suas orientações. Agora, quando nós estamos seguindo amai-vos uns aos outros, nós estamos aí colocando em prática nas nossas vidas tudo aquilo que ele deixou para nós como orientação, como pedido, como exemplo. Jesus sempre falou para sermos virtuosos. Agora, como é ser virtuoso? E aí que entra o nosso problema. Porque as virtudes, vamos dizer assim, ainda está falando com o Jaime, existem virtudes que são nossas, existem virtudes que são nossas com relação a Deus. Essas virtudes entre nós são aquelas que se chamam das virtudes morais, que são os nossos relacionamentos. Quais seriam algumas delas? É nós sermos o quê? Pacientes. É nós sermos o quê? Tolerantes. É nós sermos o quê? Solidários, fraternos. É nós nos habituarmos a conceder o perdão, mas também a pedir perdão. Porque pedir perdão é um exercício de humildade, porque tantas e tantas vezes você reconhecer que errou com alguém, que levou alguém a algum prejuízo, isso mexe conosco. Por quê? Porque se eu vou ter que pedir para alguém, eu vou reconhecer que eu errei, né? E para essa pessoa eu fazer isso pode representar que eu sou fraco, uma pessoa, e não é nada disso, né? Reconhecer o erro é, acima de tudo, essa consulta à consciência. Quando tudo aquilo que nós sabemos e que é colocado dentro da sociedade como algo errado, e sendo errado leva ao prejuízo de alguém, né? E se nós seguirmos a linha de que evitarmos isso, ótimo. Estamos procurando fazer o bem a nós e fazer o bem àqueles que eles são. Mas quando infringimos esse conceito do que é bom, do que é mal, do que é prejuízo, do que é dano, a nossa própria consciência nos alerta, né? Agora, a consciência nos alerta, mas eu vou me dispor a corrigir esse dano, esse erro, esse prejuízo, né? E se nós não não batalhamos para efetuar essa correção, para pedir o perdão, para se ajustar, por que nós estamos fazendo isso? Porque nós não estamos tomando a providência de acertar, porque nós estamos dando mais valor às coisas do mundo, como diz ele aqui, as coisas da terra, do que aquilo que ele pede para nós, que é esse fato de nós nos amarmos, né? E aqui ele diz o seguinte:
que servirá um homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo. Ora, eu mantive o meu padrão, né? Eu não me justifiquei, não precisei justificar porque eu fiz, está feito. Ou seja, fomos valorizando nossas relações aqui, sem lembrar daquilo que nosso mestre nos pede. E se nós não conseguimos aqui nos entender convenientemente, ora, como que eu posso, de repente, dizer a Deus que eu o amo acima de todas as coisas? Se o que Ele, como Pai de todos nós, Ele deseja que nós nos entendamos, é como um pai qualquer deseja para os seus filhos. Todos aqueles que têm filhos aqui, né, sabem muito bem disso. Eles querem ver o que é a harmonia, querem ver o progresso, querem ver o sucesso, querem ver que eles todos se dão bem, que eles todos se respeitam. E se alguém infringir um ao outro, existe entre eles essa disposição de se acertarem, né, seguindo as orientações. É isso que o Pai quer. Agora, nós ficamos nas nossas e deixamos o mundo rolar mesmo, fazendo coisa errada. Não nos justificamos, não pedimos perdão, pedimos desculpas. Ou seja, nós estamos dando mais importância àquilo que é do mundo aqui, do que aquilo que Ele verdadeiramente colocou para nós como orientação para a nossa evolução. E dificuldades todos nós temos, né? O Jaime mesmo falou e todos nós sabemos muito bem disso. Tanto que esse aspecto é importante, com efeito que servirá um homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo. Né? Que vale o homem mais rico do mundo ter tantas e tantas coisas maravilhosas, ser ambicionado a sua posição por tantos, porque é todo poderoso, tem dinheiro, tem poder, tem fama, tem isso, tem aquilo. Se trata mal todos aqueles que lhe dão a fortuna. Se não respeita as leis que regem, pelo menos, a situação legal do trabalho ali que ele concede. Se ele não recolhe os tributos que deveria, né? Então ele tem tudo aquilo maravilhoso que muita gente ambiciona ter ser. Mas ele, com tudo isso que ele tem, que posição que ele vai ter a hora que chegar lá? Enquanto que tantos casos foram colocados, até da rainha de França, que aquela pessoa mais humilde, que ela olhava aquele jardineirinho que estava ali, e fazia, e cortava o jardim, deixava tudo bonitinho, ela passava, nem sabia da existência dele. E era como rainha julgando, né? Que chegar do outro lado do céu, católica que era, e vai ter lá o trono me esperando também. Boa ilusão. Quando chegou lá, os jardineiros estão numa posição melhor do que ela. Porque como que um viveu, como que o outro viveu, tendo as mesmas orientações. As orientações que nosso mestre dá não privilegiam ninguém. É para todo mundo, seja milionário, seja miserável. Então, a gente precisa refletir, e isso daí está colocado nessa frase, que servirá um homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo. Os 4 evangelistas assinam essa proposição. E se a gente procurar no evangelho todo, deve ter 1, 2 ou 3 lugares no máximo em que uma expressão é assinada pelos 4 evangelistas. Aquilo que Jesus falou para nós. Você vai ser perseguido em meu nome? Por que você vai ser perseguido em meu nome? Ah, porque você é honesto. Por quê? Porque você é paciente. Por quê? Porque você é tolerante. Por quê? Porque você ama o próximo. Porque o teu exemplo fala muito mais que as palavras que sua boca vai proferir. Então você vai ser perseguido em meu nome, sem você saber. Porque você não precisa conhecer as leis de Deus, e mesmo aqueles, todos os outros que nem sequer conhecem a Cristo, em todas as partes do mundo, nós vamos encontrar essas pessoas caridosas. Não é preciso ser católica, não é preciso ter nem conhecido Cristo. Pessoas humildes em qualquer parte do mundo existem, porque foram evoluindo nesse sentido. E não é porque não é cristão que não vai ter aquilo que se costuma chamar do reino dos céus. E o reino dos céus, na realidade, está dentro de cada um de nós. E chegar até ele, ou o esplendor que ele vai nos dar espiritualmente, como Jesus hoje é para nós, representa e realmente o é, vai depender das nossas ações, do que nós vamos fazer, do que nós estamos fazendo, o que nós estamos construindo. Estamos construindo um castelo de areia, vem um vento, vem uma água, qualquer coisa, e rói por baixo, ele desaba inteirinho. É a orientação que nos dá.
com muita luta, sofrimento, mas faz parte, porque é a história individual, espiritual de cada um de nós. Como é linda a exposição que você fez, Max, me considerando que o momento sobre esse enfoque que você deu esclarece. Por favor, pode entrar. Se a senhora vai tomar só o passe, quer tomar só o passe, pode ficar assim com uns 5 minutos. Claro que eu posso. Então tá bom. Então, senta ali com a gente, por favor. Então, eu estava dizendo do contexto no capítulo que o Ailton pôs em foco, explicando o que é esse perder a vida, essa situação, é o comportamento mesmo nosso. Porque quem que vai só porque está seguindo Jesus, fica meio estranho, né? Isso aí está decodificado, como o Ailton falou. E eu quero aproveitar também para esclarecer o que eu falei sobre essa reencarnação quando o André Luiz foi visitar o departamento de reencarnação e na despedida com os colegas que estavam já candidatos porque é difícil o lugar da reencarnação, não penso que vai conseguir, né? O lugar lá é difícil. E eles se despediram dizendo assim: seja um completista. André Luiz, isso está relatado num dos livros dele, falou: mas assim como seja um completista? Eu conheço uma forma de se despedir diferente. Boa tarde, boa noite. Comment ça va em francês, né? Eu fico brincando com ela porque ela não sai de Paris. Não é verdade? Verdade? Então, eu falei: como assim seja um completista? Aí ele falou: eu vou explicar para vocês. Ser um completista quer dizer, a tarefa que você pediu para reencarnar, você tem que completar. Que a maioria de nós, segundo consta, não conseguimos completar. Ficamos devendo, daí a prestação, né? Pode, se não fica devendo a prestação, volta para poder cumprir a sua responsabilidade diante da vida bela, colorida e consentida. Todos nós temos obrigação. É interessante, cada um tem uma maneira de pensar, mas eu já fui em muitos sepultamentos, tem pessoas que a gente olha no cadáver, essa é a verdade. E um olhar sereno, tranquilo e tal. São pessoas que passaram, fizeram a transição sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, ou ódio, ou rancor, como o Ailton falou. Passaram tranquilo. À medida de cumprir os deveres, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos aprendendo, gente. Eu, quando cheguei aqui nessa encarnação, não sabia nem falar. A Isa sabia falar com a gente. Mas devagarzinho, depois a gente vai aprendendo, vai para a escolinha, vai no isso, aquilo. Então, gente, por favor, aproveite as lições de vida. Quando Deus tira algo do seu alcance, Ele não está punindo, mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor. Quantas vezes eu já não chorei porque perdi isso, perdi aquilo. Depois eu fui ver que o que estava na frente me esperando, eu ganhei 3 vezes mais. Quando se fala em moedas, né, moedas, mas também outras coisas, oportunidades de trabalho, disso, né, e aprendizado. Conquiste a paz em nome de Jesus. Toda vez que vier problema, tem que pensar em Jesus. É fazer essa conexão. É difícil, gente, porque nós, segundo Joana de Anjos, a verdade é essa. Nós temos dificuldade, porque é da natureza humana a gente pensar, às vezes, coisas contra o nosso empregado, aquele que trabalha conosco, no fórum, em qualquer lugar, no jogo de futebol. Então é uma loucura, xinga a mãe do juiz, que não tem nada a ver com isso. Esse é o mundo que nós temos. Não adianta começar a esconder, essa é a realidade. Falar mal de vizinho, não é? Falar mal das pessoas.
você não silencia o coração, não pensa nisso. Por que eu estou falando isso? Porque esse é um exercício que nós vamos fazer para podermos melhorar, para passar de ano. E nesse momento é que nós nos reunimos aqui todos para conversar com Jesus, conforme fazemos toda quinta-feira. Mas como? Será que eu posso conversar com Jesus? E quem falou que Jesus veio aqui para os sadios, aos bem de vida? Ele veio para aqueles que necessitam dele, para o prisioneiro, para todo mundo. Então, o Ailton vai fazer a oração sentimental. Vocês vão aproveitar, como só ia acontecer, vão aproveitar e vão na intimidade do coração. Eu sei que vocês, como todos nós aqui, e os que estão desencarnados também, e faz parte dessa nossa confraria, todos nós temos problemas, dificuldades e oportunidades de conversar com Jesus, dizendo o que vocês desejam. O que vocês desejam no presente momento? Eu quero paz no meu coração, quero ver minha família bem, quero ver os meus cabelos ficarem brancos, nem que seja na outra encarnação, porque agora os cabelos foram embora. Eles foram embora, nem me avisaram, viu, Ayrton 2? Foram embora, nem você também. Desculpa a hilaridade, mas Jesus já sempre foi alegre, então aqui a festa de Jesus é alegre. Eu sempre me lembro como Jesus foi nas bodas de Canaã, ele dançava, mas dançava tão bem que era um pé de valsa. Pé de valsa que usa hoje ainda, né? Quem gosta de dançar num salão, dançar uma valsa, sei lá. Então, vocês conversam com Jesus, fale com ele. Lembre-se que ele disse: vinde a mim todos dispostos a sofrer, está sobrecarregado, e aprendi de mim que sou manso e pacífico de coração, e vossas almas se reconfortarão, que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Acompanhe o raciocínio, vocês podem fecharem os olhos, se entregarem a esse momento, enquanto o Ailton faz a nossa prece de encerramento. Tranquilizando nossos corações, nosso corpo, respirando tranquilos, abrindo nossa mente ao amor de nosso querido Mestre Jesus, que conosco está, como sempre esteve, como sempre estará. Por isso, Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estão reunidos em seu nome, seus filhos, mais uma vez, vindos de lugares distantes, mas com o objetivo único de aqui levar até vós nosso coração, nosso amor, louvar a vós, Pai, pela vida que nos concedestes, por sua infinita misericórdia, agradecer sempre ao querido irmão Jesus por estar conosco, tantas vezes nos carregando em nossos momentos de desesperança, e pela sua companhia, agradecendo sempre aos bons espíritos que nos trazem as melhores intuições, e sempre vos pedindo, Pai, seu amor, sua luz, sua paz, aos nossos irmãos de caminhada, encarnados ou desencarnados, que se perderam pelo caminho, traçando rotas tortuosas, difíceis, e agora com dificuldades para o retorno ao caminho do bem e do amor. Sabemos que não os abandonais jamais, e que breve estarão conosco, lutando pelo progresso espiritual, moral. E assim, Pai, assim, Mestre Jesus, nós aqui estamos sempre para vos agradecer. Agradecer pelas nossas famílias, por aqueles que estão conosco, porque juntos enfrentamos dificuldades, juntos temos muito a resgatar de erros de encarnações anteriores e mesmo destas. Mas que saibamos sempre, Pai, no nosso dia a dia, cultivar os bons sentimentos, trabalhar pelo engrandecimento das nossas virtudes, ainda tão devedoras, tão pequenas, para que nós possamos, sim, cada vez mais nos iluminar nosso caminho, seguindo as abençoadas orientações do nosso querido Mestre Jesus. Que saibamos com dignidade, com amor, com fé, carregar a nossa cruz,
A cruz que nós mesmos a fizemos tão pesadas, tão vezes. Tantas e tantas vezes, por tantos e tantos erros que nós cometemos. Mas que a justiça de Deus cobra de nós o ressarcimento de tantos danos causados individualmente. Por isso, Pai, a nossa consciência sempre nos pede para que possamos trilhar bons caminhos, caminhos iluminados por vós, e sim, resultados do nosso trabalho de elevação na paciência, na tolerância, no perdão, no caminho brilhante da fé, no caminho da solidariedade, da indulgência, do abençoado perdão, recebendo e concedendo e perdoando a nós mesmos, por ainda sermos tão fracos, por ainda caminharmos em passos tão pequenos, relutantes, lutando tantas vezes contra nós mesmos, contra os nossos maus pensamentos, para que possamos a cada dia estar mais perto de vós, por nossos atos, palavras e ações. Obrigado, Pai, porque a cada momento em que seguimos suas orientações, temos a consciência que a nossa cruz vai se tornando mais leve, porque crescemos, porque estamos no caminho que preparastes para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Obrigado, Pai, Mestre Jesus. Agradecemos a equipe espiritual. Agradecemos a todos aqueles que estão conosco em nossa caminhada, onde são exemplos para nós e onde precisamos ser exemplos para todos. Obrigado, Pai, que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Queridos amigos, rogo a todos vocês que permaneçam com sentimentos elevados, ouvindo esta melodia e essa abençoada chuva que cai, transformando o clima ameno e nos ajudando a cumprir os nossos programas de vida. Que alegria imensa! Quero dizer que, permanecendo nesta posição, nós vamos aplicar os passes, que não somos dignos desse trabalho. Entretanto, pela misericórdia do Pai, nós podemos impor as mãos como Jesus fazia e também fluidificar as águas.